Poucos jogadores conseguiram unir classe, força e instinto como Marco van Basten. Seu nome carrega o peso de uma lenda e a tristeza de um destino interrompido. Dentro de campo, parecia flutuar. Uma presença quase etérea, capaz de fazer gols impossíveis parecerem simples. Fora dele, a realidade foi mais cruel. A glória foi intensa, mas breve. Como uma estrela cadente, ele brilhou forte e sumiu cedo demais. Na Holanda dos anos 1980, o futebol vivia um renascimento. Johan Cruyff havia deixado sua marca, mas um novo prodígio surgia. Alto, elegante, técnico e com uma fome insaciável de gols. Van Basten era mais que um artilheiro, era um artista. Com ele, cada toque na bola era uma obra refinada, cada finalização uma assinatura. Seu talento logo o levou ao Ajax, onde arrebentou recordes e encantou torcedores. Mas foi na Itália, com a camisa do Milan, que Van Basten atingiu a imortalidade. Ao lado de outros dois monstros sagrados da escola holandesa, Gullit e Rijkaard, ele comandou uma das maiores equipes que o futebol já viu. Ganhou tudo: campeonatos, Champions, prêmios individuais. E deixou um gol de voleio na final da Euro 88 que ecoa até hoje na memória dos fãs. Mas no auge do sucesso, o corpo começou a falhar. Seu tornozelo, fragilizado por choques e entradas violentas, tornou-se um inimigo invisível. Cirurgias, tratamentos, afastamentos. A dor foi minando seu brilho até calar seus pés para sempre, aos 28 anos. Uma aposentadoria precoce que chocou o mundo e deixou um vazio no futebol. O que poderia ter sido se ele tivesse jogado mais 5 anos? Quantos recordes ele teria quebrado? Quantas memórias ainda poderia ter criado? Essas perguntas continuam a assombrar os apaixonados pelo jogo. Van Basten não teve tempo de ser apenas grande. Ele teve que ser eterno em poucos anos. Mesmo com uma carreira encurtada, ele venceu 3 bolas de ouro. Foi campeão da Euro, da Champions e da Série A. Transformou-se em símbolo de um estilo raro de centroavante. Elegante, cerebral, letal. Não era apenas um goleador, era um arquiteto de jogadas, um escultor da beleza em campo. Sua história não é feita apenas de vitórias. É também sobre dor, silêncio e superação. Depois do adeus aos gramados, Van Basten enfrentou o peso da ausência, a depressão e a busca por um novo sentido longe do futebol. Mas o legado que ele deixou permanece intocado, como uma pintura rara que o tempo não apaga. Este vídeo é um tributo, não apenas ao jogador, mas ao ser humano por trás da lenda, aqueles que viveram a glória e sentiram a queda. A Marco van Basten, o gênio que teve a bola arrancada dos pés antes da hora, mas que nunca perdeu seu lugar no coração do futebol. Marco van Basten nasceu em 31 de outubro de 1964, na cidade de Utrecht, na Holanda. Desde pequeno, mostrava uma aptidão natural para o futebol. Filho de um jogador amador, cresceu com a bola nos pés e uma curiosidade voraz pelo esporte. Aos 6 anos, já era apontado como um talento incomum em seu bairro. Sua inteligência em campo era precoce. Ele parecia entender o jogo de forma instintiva, antecipando lances como se enxergasse o futuro. Aos 15 anos foi recrutado para as categorias de base do Ajax, clube que já havia revelado lendas como Johan Cruyff. Lá, sob uma filosofia de futebol total, Van Basten começou a moldar seu estilo. Não era um atacante comum. Tinha estatura elevada, mas refinamento de um meia. Seu controle de bola, posicionamento e frieza nas finalizações chamavam a atenção de todos os técnicos da base. Era como se ele já estivesse pronto antes da hora. Em 1982, com apenas 17 anos, fez sua estreia no time principal do Ajax, substituindo ninguém menos que Cruyff. Logo no primeiro jogo, deixou sua marca com um gol. A imprensa holandesa rapidamente começou a tratá-lo como o novo herdeiro, e ele correspondeu com atuações memoráveis. Em campo, era letal dentro da área, mas também recuava para construir jogadas, abrir espaços e dar passes decisivos. Seu repertório era vasto. A temporada de 1983-84
Foi o primeiro grande sinal do que estava por vir. Van Basten terminou como artilheiro do campeonato holandês, com 28 gols. E isso era apenas o começo. Nos anos seguintes, acumulou recordes. Foi artilheiro da Eredivisie por 4 temporadas consecutivas, marcando 37 gols em 1985-86 e impressionantes 38 em 1986-87. O Ajax era um time jovem, ofensivo, e Van Basten era sua engrenagem principal. Além dos números, encantava pelo estilo. Seus movimentos eram suaves, sua tomada de decisão rápida e precisa. Ele fazia gols de cabeça, de voleio, de fora da área. Tinha frieza para bater pênaltis e visão para dar assistências. Era um jogador completo, admirado por companheiros, rivais e pela crítica. Muitos diziam que ele tinha o cérebro de um meia e a alma de um matador, mas o Ajax começava a ficar pequeno para tanto talento. Clubes da Europa já se preparavam para contratá-lo, e entre eles estava o ambicioso Milan, da Itália, que começava uma revolução sob o comando de Silvio Berlusconi e o técnico Arrigo Sacchi. Em 1987, após conquistar a Recopa Europeia com um gol decisivo na final, Van Basten se despediu da Holanda e partiu rumo ao desafio mais difícil de sua carreira. O Ajax deixava ir um de seus maiores ídolos, e a Itália ganhava o mais elegante dos artilheiros. O futebol europeu estava prestes a ver o nascimento de uma era dourada, e Van Basten seria um de seus protagonistas centrais. Seu nome começava a ecoar não apenas como promessa, mas como realidade. A lenda, enfim, estava em construção. Na bagagem, além dos gols, ele levava algo mais valioso, uma visão única do jogo, e um corpo que naquele momento ainda respondia com perfeição à mente genial que o comandava. Quando Van Basten chegou ao Milan, em 1987, a equipe italiana vivia um processo de reconstrução. O clube, que já havia sido gigante nas décadas anteriores, queria voltar ao topo do futebol europeu. Para isso, apostava em um projeto ambicioso, liderado por Silvio Berlusconi e o técnico revolucionário Arrigo Sacchi. Van Basten era a joia da coroa. Ao seu lado, outros 2 holandeses de talento incomum, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. A adaptação inicial, no entanto, não foi fácil. Lesões no tornozelo começaram a aparecer ainda na primeira temporada. Van Basten jogou apenas 11 partidas na Série A 1987-88. Mesmo assim, foi decisivo na reta final e ajudou o Milan a conquistar o título italiano, encerrando um jejum de quase uma década. A confiança no seu talento era inabalável. O clube sabia que, quando saudável, ele era incomparável. Em 1988, veio o momento que o eternizou para o mundo. Na Eurocopa daquele ano, disputada na Alemanha Ocidental, Van Basten foi convocado pela seleção holandesa e brilhou como nunca. Marcou um hat-trick contra a Inglaterra, fez o gol da vitória na semifinal contra a Alemanha e na final contra a União Soviética anotou o gol mais emblemático de sua carreira. Um voleio de ângulo impossível, quase sem ângulo, que encobriu o goleiro. A imagem do lance correu o mundo. Aquela conquista foi a única grande taça internacional da Holanda, e Van Basten foi eleito o melhor jogador do torneio. Na volta ao Milan, seu status era de estrela mundial. A temporada 1988-89 foi histórica. Sob o comando tático e intenso de Sacchi, o Milan formou uma equipe lendária, que unia força defensiva com arte ofensiva. Van Basten era o ponto de equilíbrio, um centroavante que sabia flutuar, armar e finalizar. Naquele ano, o Milan venceu a Liga dos Campeões da UEFA, goleando o Steaua Bucareste por 4-0 na final. Van Basten foi o artilheiro da competição. No ano seguinte, repetiu o feito. Bicampeão europeu, dessa vez vencendo o Benfica. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo 2 vezes seguidas, em 1988 e 1989, conquistando a Bola de Ouro. Seu nome já era citado entre os maiores atacantes da história.
Seu estilo encantava até os adversários. Van Basten era a combinação perfeita de técnica, força e elegância. Não era explosivo como Romário, nem ágil como Ronaldo, mas tinha uma precisão cirúrgica em tudo que fazia. Sabia usar o corpo como poucos, protegia a bola com inteligência e escolhia sempre a melhor opção, mesmo sob pressão. Dentro da área, era mortal. A década de 80 se encerrava com Van Basten no topo do mundo. Ele havia conquistado a Itália, a Europa e o coração de milhões de torcedores. A lenda estava consolidada. E o melhor, todos acreditavam, ainda estava por vir. Com apenas 25 anos, ele parecia ter muitos anos de glória pela frente. Mas o destino silencioso já preparava o golpe. O tornozelo que lhe dava base começava a se tornar uma prisão. A dor, invisível aos olhos do público, crescia como uma sombra. O que parecia apenas uma sequência de lesões comuns logo se revelou algo mais grave. O tornozelo direito de Van Basten, já afetado desde seus primeiros anos no Milan, passou a responder com dor a cada partida. Por trás das atuações brilhantes havia infiltrações, tratamentos diários e sacrifícios que poucos sabiam. Dentro de campo, ele seguia sendo genial, mas fora dele vivia à base de analgésicos e incertezas. A temporada 1992-93 foi um ponto de ruptura. Van Basten ainda teve momentos de brilho, como os 2 gols marcados contra o Göteborg na Liga dos Campeões. Mas o desconforto crescia. Foi submetido a uma cirurgia arriscada em seu tornozelo, que exigiu uma recuperação delicada. Durante meses tentou voltar aos treinos, mas o pé não respondia. Cada tentativa de retorno era seguida por recaídas, inchaços e dores lancinantes. O último jogo oficial de sua carreira aconteceu em 26 de maio de 1993, na final da Champions League contra o Olympique de Marseille. Van Basten entrou em campo já sabendo que talvez fosse a despedida. O Milan perdeu o título e ele saiu de cena discretamente, sem lágrimas, sem homenagens. Apenas um silêncio pesado que escondia o fim precoce de uma era. Nos meses seguintes, Van Basten lutou contra o relógio. Passou por novas cirurgias, tentou reabilitação intensiva, mas nada funcionava. Em 1995, após 2 anos sem conseguir jogar, anunciou sua aposentadoria definitiva. Tinha apenas 30 anos, mas o corpo já não suportava mais. O craque que encantou o mundo deixou os gramados sem sequer ter chance de uma despedida à altura. A frustração foi devastadora. Van Basten mergulhou em um período de depressão profunda. Ele não conseguia assistir a partidas de futebol, evitava comentar o próprio passado e se afastou dos holofotes. O que mais doía não era a perda da fama ou dos títulos, mas o sentimento de ter sido impedido de viver plenamente seu dom. Um talento interrompido pela brutalidade das circunstâncias. Anos depois, em entrevistas comoventes, revelou o quanto sofreu em silêncio. Disse que, por muito tempo, não se sentia mais um ser humano completo, que sua identidade estava tão ligada ao futebol que perdê-lo era como perder a si mesmo. Mas com o tempo, começou a reencontrar um novo sentido para a vida. Passou a dar palestras, compartilhar sua experiência e até voltou ao futebol como treinador. Van Basten chegou a comandar a seleção holandesa na Copa de 2006, mas sua passagem como técnico nunca se comparou ao que foi como jogador. Ele mesmo reconheceu que não conseguia transmitir o que fazia com os pés usando palavras ou esquemas táticos. A genialidade que habitava nele era difícil de ensinar. Era algo único. A história de Van Basten não tem um final feliz no sentido tradicional, mas tem dignidade, humanidade e verdade. Ele não foi derrotado, foi forçado a parar. E ainda assim, deixou uma marca eterna no futebol. Porque mesmo com poucos anos em campo, conseguiu ser maior que o tempo que teve. A história de Marco Van Basten é, acima de tudo, um lembrete da fragilidade da grandeza. Ele teve tudo para dominar o futebol por uma década, mas o corpo lhe negou o direito de seguir encantando o mundo. Ainda assim, o que ele fez em tão pouco tempo foi suficiente para colocá-lo no panteão dos imortais do esporte. Porque a verdadeira lenda não depende apenas da duração,
depende da intensidade, da beleza e do impacto. Mesmo com apenas uma década de carreira profissional, Van Basten conquistou o que muitos não conseguem em 20 anos. Foi tricampeão da Bola de Ouro, bicampeão europeu com o Milan, campeão da Euro com a seleção holandesa, artilheiro em diversos campeonatos e autor de alguns dos gols mais belos da história do futebol. Ele não precisou de longevidade para ser eterno. Sua influência ultrapassou estatísticas. Van Basten redefiniu o papel do centroavante moderno. Provou que era possível ser matador e refinado ao mesmo tempo, unir inteligência tática e instinto goleador. Inspirou gerações de atacantes, de Shevchenko a Ibrahimovic, e segue sendo referência para quem busca unir arte e eficácia no último terço do campo. Mas talvez o aspecto mais comovente de sua trajetória seja sua vulnerabilidade. A dor física, a luta contra a depressão, a frustração de não poder se despedir em campo. Tudo isso humanizou ainda mais sua figura. Van Basten mostrou ao mundo que até os deuses do futebol podem sangrar. E que a verdadeira grandeza também está em como se lida com a queda. Hoje, ao olhar para seus vídeos, é impossível não se emocionar. Cada toque sutil, cada finalização perfeita, cada movimento silencioso mas letal. Van Basten jogava como quem compunha música, e assim como uma canção que termina abruptamente, deixou em todos nós o desejo de mais um verso, mais um acorde, mais um gol. Seu nome permanece vivo nas arquibancadas da nostalgia. Torcedores que o viram ao vivo guardam memórias como relíquias. Jovens que nunca o viram jogar assistem a seus lances no YouTube como quem descobre um tesouro perdido. Ele é, para muitos, o jogador mais elegante que já existiu. Uma síntese de técnica, classe e instinto. E mesmo que os anos tenham passado, sua imagem permanece intacta. Camisa vermelha do Milan, braços erguidos após um gol, semblante sereno, como quem sabia que estava fazendo história. Van Basten não precisou de muitos anos para se tornar eterno. Bastaram momentos. Momentos que o tempo jamais apagará. Se o futebol é uma arte, Marco Van Basten foi um de seus pintores mais talentosos. E como toda grande obra-prima, sua história nos emociona não só pelo que foi, mas também pelo que poderia ter sido. Marco Van Basten nos ensinou que a beleza no futebol não está apenas na quantidade de gols ou títulos, mas na forma como um jogador toca a alma dos torcedores. Sua carreira pode ter sido curta, mas seu impacto foi eterno. Se você também se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ama futebol de verdade e comente aqui embaixo. Qual foi o momento mais marcante de Van Basten para você? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque ainda temos muitas lendas para relembrar juntos.